Olá, queridos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nossos amados irmãos, aqueles que têm nos seguido no canal do YouTube. Queridos, aqui quem vos fala é o pastor Pedro Cerqueira. Nós louvemos e glorifiquemos ao nome do nosso Deus por todos os seus benefícios. Exaltemos Ele por tudo e em tudo. Meus queridos, nesta tarde quero estar manuseando a palavra. Nessa tarde, queridos, eu quero estar tirando, às vezes, uma dúvida na mente e no coração de muitos. Muitas pessoas, às vezes, me perguntam: pastor, por que esse texto, dessa forma, fala assim? E às vezes, pastor, outra Bíblia já fala diferente. Queridos, eu quero dizer para os irmãos que há 30 anos atrás eu me converti ao Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. Deus enviou um missionário até a mim e pregou a palavra de Deus para mim. E eu me converti ouvindo a palavra. Ele pregava Jesus Cristo. Ele ministrava a palavra falando de Jesus Cristo. E aquilo, queridos, me chamou a atenção, porque eu conhecia um Jesus pendurado na parede. Eu conhecia um Jesus pendurado na cruz. Mas, porém, eu passei a conhecer outro Jesus, que não está mais pendurado na parede. Eu passei a conhecer um Jesus que foi pendurado na cruz, mas não está mais na cruz. Ele está vivo, e vivo para todo sempre. Queridos, e ali no decorrer, aceitei Jesus, no decorrer da pregação, no decorrer das visitas daquele missionário. E quero dizer para os irmãos que passei a estudar a Bíblia. Irmãos, eu passei a estudar a Bíblia da linguagem corrigida por João Ferreira de Almeida, a Bíblia Thompson. Aquela Bíblia, ou esta Bíblia, que qual ainda hoje eu tenho, já passou várias pelas minhas mãos, já se acabou, eu doei para alguém, mas hoje eu tenho uma Bíblia Thompson. Querido, e nós devemos ter cuidado com a introdução de Bíblia. Devemos ter cuidado com Bíblia que a gente vai comprar. Devemos ter muito cuidado com o que nós ouve, que não é verdade. Devemos ter cuidado com o que a gente vê, que tem trazido muita confusão. Não a mim, mas muitos leitores, muitas pessoas que aceitam Jesus como Salvador. Mas eu quero deixar nesta tarde, querido, uma palavra que vai trazer vida, e vida com eficácia, e vida em abundância. Queridos, nem tudo que a gente ouve devemos guardar. Nem tudo que a gente escuta devemos deixar descer para o nosso coração. Mas uma coisa é certa: aquilo que nos edifica, aquilo que nos traz, aquilo que nos faz alcançar vida com Deus. Queridos, devemos guardar aquilo que nos edifica para a glória de Deus. Atos dos Apóstolos. Por que a palavra Atos dos Apóstolos? Está falando de atos deles, que eles praticaram, fizeram e deixaram escrito para mim e para você.
Atos, capítulo de número 5, fala a mentira de Ananias e Safira. Meus queridos e amados irmãos, quando a Bíblia fala da mentira de Ananias e Safira, era um casal que seguia a Cristo. Era um casal que estava sempre perto e fazendo a obra de Deus. Não quer dizer que quem faz a obra de Deus vai ser salvo. Não, não é bem assim. Não confunda a obediência, não confunda lealdade, não confunda permanência com fazer a obra de Deus, com viver um tempo na presença de Deus e morrer e às vezes ser salvo. Não é bem assim. Pois a Bíblia disse e diz ainda no dia de hoje que para ser salvo tem que aceitar a Jesus Cristo, confessar Ele como Salvador e não voltar atrás. E não praticar outras obras, outros delitos. Então a Bíblia fala de Ananias e Safira. Quem foi Ananias? Quem foi Safira? Seguidores de Cristo, seguidores dos apóstolos, ouvintes da palavra de Deus. Entanto, a Bíblia diz que Ananias e Safira mentiram. Muitos estão brincando por aí, mentindo. Muitos estão por aí dizendo uma coisa e vivendo outra. Isso é mentira. Nós observamos na palavra de Deus que Deus não aceita barganha. Ele não aceita meio termo. E eu sou um pregador de 30 anos atrás. Eu sou um pregador que ainda prego a verdade. O que é a verdade? A verdade é uma palavra falada quando ela afirma sim ou não, e não muda dali. Se Ananias e Safira mentiram, hoje eu, como pregador, tenho que afirmar: eles mentiram e morreram e foram sepultados. Mas não é isso que eu quero mencionar nesta tarde. Eu quero falar do verso de número 15 e 16, que diz assim: de modo que levavam os enfermos para as ruas e os colocava em leito e em macas, quer dizer, mais de uma maca, para que aos menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Também das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, levando os enfermos e atormentados de espírito imundo, e todos eram curados. Queridos, quero falar de missões. Quero falar de uma palavra que muitos, às vezes, não estão mais falando. Missões. O que é missões? Missões é ato de enviar ou ser enviado. Queridos, cada um de nós temos uma missão na Terra. Cada um de nós temos uma responsabilidade. Irmãos,
queridos ouvintes e seguidores, você que vai estar vendo e ouvindo, que às vezes vai ter cego que vai estar ouvindo, e vai ter surdo que vai estar vendo esta mensagem. O problema é que muitos não fazem e muitos estão impedindo aqueles que ainda fazem um pouco. Missões. Deus o deixou claro. O próprio Jesus Cristo, ele disse: eu vou para o céu, não preocupeis, mas ficai reunido ou unido. Eu enviarei outro Consolador. Ele estava dizendo que não estaria, ele não estaria mais ali, porque dali em diante ele iria assumir outra função. Ele iria para o céu e estar sentado ao lado do seu Pai no trono, que tinha qual preparado Deus desde a fundação dos tempos do mundo para o seu filho assentar. Mas, querido, agora ele passa esta missão para os apóstolos. E Pedro foi um que foi provado duramente, mas não deixou de seguir os princípios da Bíblia. Não deixou de seguir os princípios bíblicos e pregar o que aprendeu do seu mestre. Irmãos queridos, após muitas lutas, após muitas dificuldades, agora Pedro está cheio do Espírito de Deus, cheio da glória de Deus, cheio de sabedoria do Espírito Santo. Meus amados irmãos, as Bíblias afirma o que acabei de ler, que Anania e Safira mentem para Pedro. Eram uma comparação para trazer R$500. Anania e Safira combinaram. Não, nós não vamos levar 500, não. Vamos levar 250. E vamos deixar 250 para nós. Porque nós vamos dar tudo para a igreja. Queridos, existe crente avarento dessa forma no dia de hoje. Existe crente que não faz a obra de Deus e às vezes quer impedir aqueles que têm chamada, aqueles que têm vontade de fazer a obra de Deus. Mas Deus não precisa de avareza de ninguém. Deus o não precisa, queridos. E Pedro, depois de ser provado duramente, Deus o diz: Pedro, eu te dou a chave da igreja. Eu te dou todo o poder. Agora, aqui, como líder de todos os apóstolos, eu te dou poder. Rege a minha igreja, ensina, porque eu vejo que você se converteu. Eu vejo que você tem princípio. Queridos, não é fácil, é uma mensagem longa. E agora, Anania e Safira combina isso que combinou. E a obra missionária precisando. E a obra missionária esperando patrocinador, pessoas que tinham para ajudar naquela época. Que sempre a obra de Deus necessitou. Sempre. E na palavra diz que Ananias chegou e mentiu para Pedro.
E Pedro disse: por que que você mente a mim, mas ao Espírito Santo você não mente? Por isso você não viverá e morrerá a partir de agora. Ele caiu e morreu. Irmãos, caiu um temor tão grande na vida daqueles que estavam ali acompanhando. Todos sentiram temor e remorso. Agora, você pode me perguntar, por que que no dia de hoje não é feito desta forma? Por que que Deus não faz também? Por que que Deus não mata? Por que que Deus não cobra dessa forma? Irmãos, é porque não tem pessoas que buscam a presença de Deus como naquela época. Eu acredito assim. A opressão é tão grande que o povo não dá conta mais de orar conforme Deus o manda. Que Deus manda, indica, falou, vai, faz. Querido, para nós terminarmos nesta tarde essa introdução, eu quero dizer que pouca hora ali, querido, depois que Ananias morre, seus serventes, os que servem a Jesus, pegaram Ananias, levaram para sepultar. Não tinha conversa de orar para Deus ressuscitar, não. Morreu e acabou. Chega a mulher de Ananias. Pedro pergunta a mesma coisa. Queridos, ela mentiu novamente. E Pedro disse: aqueles que levaram seu esposo para o cemitério vai levar você também. Caiu e morreu. Irmãos, devemos compreender a palavra, o que a palavra diz. Muitos teólogos, muitos homens que lê, mas não têm entendimento de nada. Fica caçando pretexto, tropeço e jogando nas costas daqueles que não merecem carregar o peso. Devemos pregar a Bíblia. Devemos ministrar o que está na Bíblia e não inventar coisa. E agora, queridos, Pedro recebia de Deus uma grande missão, que era levantar uma igreja ou aplumar uma igreja na terra. A Bíblia diz, querido, que Pedro era tanto cheio do Espírito Santo que as cidades vizinhas sabia quando Pedro passava por aquela avenida, por aquele caminho. Queridos, e corria e colocava os enfermos. Aonde Pedro não pudesse tocar, aonde Pedro não pudesse, queridos, fazer uma oração e colocar a mão. Mas muitos diziam, pelo menos a sombra de Pedro, por Pedro passasse e pudesse tocar sobre aqueles que estavam acamados e enfermos. E todos eram curados. Qual está escrito em Atos 5, verso de número. Essa história começa do primeiro. Essa história que está sendo falada hoje. Mas o que Pedro fazia e deixou feito, está 15 e 16. Que até mesmo aqueles que estavam em Jerusalém e outras cidades circunvizinhas rogavam, ou me leva aonde Pedro vai passar. Ele passou ontem, aconteceu, então me leva e me coloca lá, porque ele é um homem de Deus. Irmãos queridos, sabemos que Deus ainda tem homem que ele usa desta forma. E eu tomo posse desta unção. Eu tomo posse, queridos, deste poder sobrenatural de Deus sobre a minha vida.
Se você assim crê nisso, comece a trabalhar e viver a verdade. Começa a trabalhar para Cristo e deixa os embaraços para trás, porque Deus o vai te honrar. Deus o vai te dar vitória grandemente, que muitos vão te ver e vão ficar espantados. Muitos vão te ver e vão dizer verdadeiramente: este foi chamado para liderar, foi chamado para fazer para Deus. Então, queridos, Atos 5, 15 e 16. Atos 5, verso 15 e 16. Está, melhor, 14, 15 e 16. Leia. E você vai ver que verdadeiramente Deus está neste negócio. Deus está caçando homens, pessoas para usar. Nesse momento eu quero estar orando por você. É a Bíblia que fala que muitos concorriam até mesmo o lugar aonde Pedro ia passar, porque eles sabiam que Deus ia curar. Eles sabiam que iam receber a vitória. Oremos ao nosso Deus nessa tarde. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus meu todo-poderoso, missões, Senhor, não é para qualquer um. Missões é para aquele que Deus chama e envia e sustenta. Ó Deus, o guarda, livra, abençoe, meu Deus. Assim, Senhor, eu te peço, no nome de Jesus, o Nazareno, Deus Todo-Poderoso, da vitória. Assim, Deus, eu oro nessa tarde. Oh, meu Deus, quantos muito estão se preparando para ir para as suas festas natalinas. Ó Deus, quantos, meu Deus, que estão comprando já e fazendo, meu Deus amado, seus projetos. Mas o diabo, o Senhor, que é aquele que não para, às vezes está dizendo: vou destruir, vou matar. E ele tem tido êxito, porque as pessoas não vigiam. Ó Deus, alcança, meu Deus, essas pessoas. Alcança, meu Deus, estas vidas, livra, honra. Assim, Deus, eu oro e abençoo, no nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Que o Senhor Deus o visite cada um que ver este vídeo. Em nome de Jesus.